senhoras e senhores. Eu venho acompanhando, estudando a situação da Fundação Butantan e do Instituto Butantan já há muito tempo. Em hipótese, uma fundação de apoio. E as fundações de apoio, elas se justificam no ordenamento jurídico na medida em que elas sejam voltadas para a pesquisa, para o ensino, para a educação, para a inovação tecnológica, para a ciência. E as fundações de apoio, que são associações privadas, associações formadas por particulares, se aproximam do ente público e ganham uma certa flexibilidade nas licitações, nos contratos, fugindo um pouco daquela estrutura de direito administrativo rígida tradicional. Por outro lado, elas não podem se tornar uma válvula de escape pela qual o órgão público deixe de fazer concurso ou deixe de fazer suas licitações. E, com o devido respeito, a relação jurídica entre a Fundação Butantan e o Instituto incorre nesse desvirtuamento, porque há muitos anos tem sido esse o expediente. A Fundação Butantan surgiu em 1989. Na década de 80, o Instituto Butantan estava quebrado, estava falido. O Instituto Butantan não conseguia produzir nem mesmo a quantidade de soro antiofídico necessária para atender às ocorrências com picadas de cobra no Brasil inteiro. Faltava recurso, faltava estrutura, faltava material, e aí criou-se a Fundação de Apoio. E grandes professores se uniram, criaram uma associação privada para quê? Para ela funcionar como intermediária entre o Instituto Butantan e o governo federal. Porque quando o governo federal pagava pelo soro, o dinheiro entrava no cofre do Estado e não era investido no Instituto. A partir da criação da fundação, ela vende o soro para o governo federal, recebe o recurso e investe exclusivamente no Instituto. Para o Instituto Butantan, a solução foi milagrosa. Aquela situação de um instituto quebrado modificou completamente, começou a contratar pessoal, comprar equipamento, investir em fábrica, investir em produção e se tornou, hoje, o maior produtor de imunobiológicos para a saúde pública do Brasil. É uma potência. Fundação e Instituto juntos. Aliás, com a devida vênia a expressão, misturados, na verdade. Porque nós não sabemos onde começa o Instituto, onde começa a Fundação. O público e o privado se confundem aí. Hoje, o Instituto Butantan atua na produção de vacinas sofisticadíssimas, está desenvolvendo, patenteou agora em 2018 a vacina da dengue, está desenvolvendo a vacina do HPV, produz a vacina da gripe já há muito tempo. Por exemplo, a vacina da gripe em 2016 somou em vendas para o governo federal 45 milhões de unidades. Em 2017, o Instituto Butantan vendeu 60 milhões de unidades de vacinas da gripe para o governo federal. Isso dá a dimensão do vulto dessa atividade. E eu quero chamar a atenção para um detalhe que é o faturamento bruto com a venda de vacinas. Esse número é impressionante. O Instituto Butantan, junto com a Fundação Butantan, na venda de vacinas para o governo federal, faturou 1.259 bilhões. Eu vou repetir. 1.259 bilhões com a venda de vacinas e de soros para o governo federal. Senhores conselheiros, com devido respeito, a pesquisa científica, a cultura, a educação, o desenvolvimento ficou em segundo plano. O que nós temos aqui é indústria, atividade fabril, produção pesada. O incremento da atividade industrial tomou conta do Instituto Butantan. Nós não temos espaço para uma fundação de apoio de pesquisa científica. Basta lembrarmos agora que está na hora até de avisar a Secretaria da Saúde, que é a secretaria a qual o Instituto Butantan está ligado, que nós temos uma atividade empresarial do Estado e quando o Estado intervém na economia,
quando o Estado atua como empresário, ele tem que observar a regra do artigo 173 da Constituição Federal. O Estado tem que atuar segundo as diretrizes do direito privado, legislação trabalhista, legislação tributária, e tem que atuar por meio de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Essa diretriz, inclusive, foi confirmada recentemente, em 2016, pela Lei 13.303, que é a lei das estatais, que exige essa configuração e uma política de transparência, de gestão de risco, de disseminação de informações. Empresa pública ou sociedade de economia mista. Não tem espaço para uma atividade industrial de 1.259 bilhões por intermédio de um órgão público misturado com uma associação civil sem fins lucrativos. Com a devida vênia, essa configuração é inconstitucional. Além disso, tem um outro aspecto que me chama a atenção, e agora que eu quero chegar no cerne da minha apresentação, que é justamente o crescimento da Fundação Butantan. O Instituto Butantan, eu estou pegando aqui um relatório de 2015. O Instituto Butantan, em 2015, quadro de pessoal, ele tinha 688 servidores. E tinha 847 vagas, 847 espaços no quadro de pessoal. Vejam que havia mais vagas no quadro de pessoal do que servidores trabalhando contratados pelo Instituto. Por outro lado, a Fundação de Apoio tinha 1.298 empregados. Ou seja, o quadro de pessoal da Fundação de Apoio é quase o dobro do número de servidores do Instituto. Isso é absurdo. A Fundação do Apoio se tornar maior do que o Instituto apoiado. Essas 1.298 pessoas trabalhavam no Instituto, para o Instituto, na produção de vacina. Evidentemente, não eram 1.298 cientistas, não são 1.298 pesquisadores, professores, são pessoas que vão trabalhar na produção, na indústria. E aí nós temos, de um lado, o Instituto Butantan não fazendo concurso, porque deixou de fazer o concurso necessário porque se serviu da fundação. Nós temos a Fundação Butantan servindo como intermediadora, indevidamente, para recrutar pessoal para trabalhar no Instituto. Isso é uma triangulação ilícita. Nós temos um aspecto ainda pitoresco com relação ao quadro de pessoal, que foi indicado nas contas de 2013 e 2014. A Fundação Butantan e o Instituto Butantan unificaram os seus departamentos de recursos humanos. Quer dizer, tornaram uma coisa só, a simbiose é total. E um só departamento gere a gestão de pessoal tanto da Fundação quanto do Instituto. É uma total confusão e nós temos efetivamente uma massa de trabalhadores dentro do Instituto, na produção de vacinas, e não adianta nem nós perguntarmos se é atividade fim ou atividade meio. Tem quase 2.000 pessoas lá, e 2/3 é de trabalhadores da Fundação Butantan. Sem dúvida nenhuma, nós tínhamos que exigir que o Instituto fizesse os seus concursos públicos para o preenchimento dessas vagas. Em 2015, essa corte julgou irregulares admissões da Fundação Butantan. De uma leva só, 300 contratações, 300 profissionais. Nós julgamos irregulares, aplicamos sanção na Fundação Butantan, mas com devido respeito, e aí estou falando também em nome do Ministério Público de Contas, que está sendo induzido a erro por essa situação, nós deixamos de cobrar do Instituto Butantan que ele fizesse seus concursos. Quando nós negamos registro para os empregados da Fundação Butantan, com a devida vênia, essa solução é inócua, porque os empregados da Fundação Butantan não precisam dos nossos registros. Os únicos registros que eles precisam é do registro na carteira de trabalho, do registro no CNIS, para eles poderem se aposentar. Nós temos que cobrar do Instituto Butantan que faça concurso e que nos mande as suas admissões, para que nós examinemos sob a égide do direito público. No ano seguinte, em 2016, nós examinamos e reprovamos
403 admissões da Fundação Butantan. O mesmo quadro. Em vez de nós cobrarmos do Instituto, nós estamos batendo na Fundação e essa massa de trabalhadores está dentro do Instituto, nas atividades finalísticas do Instituto e, evidentemente, deveriam ter ingressado por intermédio de concurso. A Fundação não pode ser válvula de escape para que o Instituto não faça concurso. Tem um aspecto que me chamou a atenção no relatório da fiscalização de 2016. A despesa de pessoal da Fundação Butantan foi de 147 milhões, dedicado a essa massa de trabalhadores no Instituto. E aí, com a devida vênia, nós precisamos fazer cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Essa massa de trabalhadores é do Instituto e essa despesa de pessoal da Fundação tem que ser computada na despesa de pessoal do Instituto e, por conseguinte, na da Secretaria da Saúde. Nós não podemos deixar que a Fundação Butantan sirva também como um mecanismo para burlarmos a lei de responsabilidade fiscal. E eu quero só ressaltar que essa observação não é minha. Essa constatação, que é muito feliz, é da fiscalização. Eu estou apenas endossando o sentido de que a despesa de pessoal da Fundação seja computada dentro do Instituto e da Secretaria de Saúde. Por fim, eu quero passar rapidamente, porque meu tempo já está se esgotando, para o último tópico, que é a falta de licitações promovidas pelo Instituto, porque as contratações de aspectos essenciais, de material essencial, estão sendo feitas pela Fundação. Nós julgamos irregulares em 2015, na segunda Câmara, um contrato de R$ 1.162.000 com a Próspera Engenharia, firmado pela Fundação Butantan, para o fornecimento e execução da segunda fase de serviços do prédio de vacinas. Nós julgamos irregulares a contratação da Fundação, mas tínhamos que ter cobrado que o Instituto tivesse feito essa licitação aqui. Porque, veja bem, construção de prédio não é pesquisa científica, não é uma atividade que justifique a intervenção de uma fundação de apoio e que justifique que não se faça licitação pelo órgão público. Em 2013, nós julgamos irregular um contrato de R$ 1.699.000 com a construtora Pilaster para a execução do prédio administrativo no Instituto Butantan. Veja bem, um contrato para atividade de produção de vacinas. Esse daqui para a edificação do prédio administrativo. Outra vez, quem fez a obra foi a Fundação Butantan. E o ano passado, em julho, um contrato com a Schott do Brasil, R$ 2.400.000, aquisição de 10 milhões de unidades de frasco ampola. 10 milhões de unidades não são destinados à pesquisa, são destinados à produção industrial do Instituto e deveriam ter sido adquiridos pelo Instituto. A mesma Schott do Brasil apareceu também num outro contrato de R$ 3.542.000, 18 milhões de frascos. É, evidentemente, a embalagem da vacina e do soro, ou seja, a atividade finalística do Instituto Butantan. Sobrosa Melo Construtora construiu o novo vestiário do prédio 41 do Laboratório de Formulação. Onde é que está a pesquisa científica aqui, que permita que a Fundação Butantan contrate uma construção de um vestiário de um laboratório, sem que o Instituto Butantan, que vai contar com esse vestiário dentro das suas construções, tenha feito a licitação? Tem um contrato aqui enorme, meu tempo está acabando, de R$ 23.853.000 para a construção de tanques no processo de produção de biofármacos. Também é a mesma situação, esses tanques são construídos dentro do Instituto Butantan. Se nós pegarmos 2 exames prévios de edital que foram suspensos por essa corte, da Fundação Butantan, um deles está tratando de fornecimento de refeições dentro do Instituto. O outro está tratando de serviço de limpeza dentro do Instituto. Ou seja, a Fundação Butantan passou a ser o braço do Instituto para que o Instituto não faça licitação, nem faça concurso. E nós não podemos tolerar essa situação. Com devido respeito, eu vou talvez até surpreender as expectativas dos
senhores conselheiros, mas eu concordo com o pleito principal da Fundação Butantan, no sentido de que ela seja excluída, assim, do rol de jurisdicionados dessa Corte. A Fundação Butantan é uma associação privada de particulares, não nos diz respeito. O que nós temos que fazer é cobrar da Secretaria de Saúde que o Instituto Butantan cumpra a Constituição. Senhores conselheiros, senhoras e senhores, muito obrigado.